Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Queridos, coube a mim essa maravilhosa tarefa de trazer uma palavra para todos nós. E eu recebo isso com muita alegria mesmo. Porque eu tenho passado por momentos de muita gratidão, meu coração está grato. Uma das coisas é que ontem, dia 12 de setembro, a minha filha fez 1 aninho. Foi maravilhoso, foi muito gostoso, foi uma bênção. Eu sei que muitos de vocês viram ela, né, só no colo, e agora a bichinha já está começando a andar. Já fica, não sei o quê. Coisas assim, queridos, que eu sonhava com meus 20 anos. Sonhava com a Letícia já desde aquela época. E agora ver a concretização diante dos meus olhos, podendo apertar, podendo abraçar, podendo morder, é muito gostoso, né? Uma das coisas que eu amo fazer é, por exemplo, quando eu estou na sala com ela e de repente eu vou até o quarto, ou eu vou até mais no outro quartinho, aí eu estou lá mexendo em alguma coisa, aí de repente eu ouço tap, 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 tap. Sabe o que é isso? As mãozinhas dela no chão batendo. Por quê? Porque ela está vindo atrás de mim. Aí eu coloco só um pouco assim o rosto, né? Dela já abre o sorrisão. Gente, ai, Jesus, obrigado. Então meu coração está muito grato. Então, olha só, ela já está quase andando. Ou seja, já faz um bom tempo, né, que vocês a viram. Já estamos há um bom tempo nessa pandemia. E essa pandemia, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês: quantos de vocês, como está o coração de vocês? Como está o seu coração? Como está o seu coração? Será que deu uma esfriada nesse período de pandemia? Será que a falta, a comunhão com os irmãos, está te fazendo uma falta surpreendente a ponto de esfriar o seu coração? De jogar você numa rotina e abafar aquilo que o seu coração quer manifestar para o Senhor? Por isso a palavra que eu preparei na semana passada, eu estava pensando, eu já sabia que seria eu que traria a palavra, e aí eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Eu estava entre duas coisas. Mas na semana passada nós tivemos um período de ministração, né? Com a Leni, com a tia Lourdes e tudo mais. E durante esse período eu entendi que o Senhor aquilo que o Senhor queria falar hoje conosco. Pode colocar o slide aí, que é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, aquilo que a gente mais precisa é tocar em Jesus. Amém? Você quer tocar em Jesus? Então eu trouxe aqui 3 textos que vão ajudar a gente a auxiliar, direcionar, mostrar um pouco do caminho de como a gente pode fazer isso. O primeiro texto está em Êxodo, capítulo 3, de 1 a 4, e eu separei esse texto para que a gente possa ler junto, porque a sua versão pode ser diferente da minha. Pode colocar adiante. A primeira parte é atenção. Guarde bem isso. Primeira parte, atenção. Pode passar. O texto então de Êxodo capítulo 3, verso 1, 2, 3 e 4 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui.
Primeiro ponto desse texto, o início de Êxodo capítulo 3, verso 1 diz: apacentava Moisés o rebanho. Sabe o que isso quer dizer? Que Moisés, ele estava numa rotina já. Ele reinava, ele era um braço direito do faraó no Egito, fugiu. E aí, então ele entrou numa rotina diferente. Nós estávamos aqui, todo mundo junto, pulando, glorificando a Deus. Não precisava ter divisão de cadeiras, não precisava você estar na sua casa, não precisava nada disso. A gente podia abraçar todo mundo, era maravilhoso. Era bom demais, né? Só que agora a gente mudou um pouco. A gente chama de novo normal. A nossa rotina foi alterada. Talvez o seu trabalho tenha aumentado, a sua carga de trabalho. De muita gente aumentou. Alguns acabaram perdendo a rotina completamente diferente. E quando você perde esse, de estar entre os irmãos, aquele abraço, a gente pouco a pouco vai entrando nessa rotina diferente e a gente vai esfriando. Porque, lembra a primeira vez que você trabalhou? Você pensou, uau, eu vou conseguir finalmente meu próprio dinheirinho. Aí o primeiro dia você já foi feliz da vida. Vamos lá, maravilhoso. O chefe pede uma coisa, você faz duas. Segunda semana, no pique. Terceira semana, você ok. Depois você entra na rotina. Acontece isso também, sabe onde? Nos relacionamentos. Namoro é maravilhoso, né? Oh Deus, oh aleluia. Só de olhar na sua face, já fico alegre. Conta a história que um casal de namorados estava andando no luar, acabou o culto, estava indo para casa, e aí de mãozinha dada, de mãozinha de dedo entrelaçado, sabe, é diferente, né? As mulheres principalmente sabem disso. Isso aqui, né? Você que está em casa, isso aqui é diferente disso aqui. Dedinho entrelaçado é diferente, né? É mais gostoso o dedo entrelaçado. Casal apaixonado, né? Dedinho entrelaçado. E aí eles estavam ali e a mulher viu a lua e falou assim: olha, meu amor, a lua, que linda, lua cheia. E aí o homem fala: mas não há de se comparar com a sua beleza. Aí ela, ai. Aí de repente as nuvens começam a cobrir a nuvem. As nuvens começam a cobrir a lua. Aí a mulher, olha só, as nuvens estão cobrindo a lua. Aí o homem apaixonado fala: imagina, meu amor, é que a lua está com vergonha de tamanha beleza e formosura. Continuam andando ali, né? Só que passa o tempo, entra a rotina do casal, casaram. Já não estavam assim arrumadinho. O cara já estava com a camiseta de vereador, sabe? Barriguinha um pouco já de fora assim, né? Talvez um pouco menos de cabelo, talvez sem um gelzinho no cabelo. E eles estavam lá andando, já não de dedinho entrelaçado, de mãozinha, né? Daquele jeito. E aí, na mesma rua, a lua de novo, a mulher depois de tantos anos fala assim: nossa, quanto tempo que meu marido não é romântico. Aquela vez, naquele tempo, quando eu era namorado. De repente ele lembra. E olha só que beleza, a lua cheia de novo. Agora vai dar. Agora esse homem vai acordar. E aí ela fala: olha, amor, a lua cheia, que linda. E ele, aham. E ela já, não deu certo, né? De repente as nuvens começam a cobrir de novo a lua. Ela, opa, agora vai. Aí fala: olha, amor, as nuvens estão cobrindo a lua. Aí ele olha, corre, mulher, que vai chover. E sai correndo. Por quê? Porque entrou na rotina, já não é mais aquela coisa. Moisés, ele estava na rotina. Ele largou aquilo que ele tinha antes e entrou numa rotina. Só que tem um detalhe. Moisés, apesar de estar na rotina, ele prestou atenção. Porque a sarça, ela pegava fogo, sim, mas tinha um porém. Ela não se consumia.
É o que ele fala. Irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Por quê? Ele olhou a sarça pegando fogo. Talvez no deserto uma sarça pegando fogo seja normal. Ele estava na rotina. E Deus ali falando com ele. Só que ele parou e se atentou àquilo que estava acontecendo. Muitas vezes você vem no culto e ouve Deus falar com você. E sai feliz. Só que quando você vai para sua casa, ou quando você, depois de ouvir essa ministração, você está na sua casa, volta para a rotina e para de prestar atenção na voz do Senhor. Você ouve o Senhor, mas deixa de escutá-lo. Meu professor de desenho, Luizão, ele falava sempre isso. A gente fazia os desenhos, às vezes a gente errava alguma coisa. Ele falava assim: Fernando, existe uma diferença muito grande entre ver e enxergar. Como assim? Por exemplo, de repente, um homem bêbado dirige o carro e bate, e você vê aquilo. E alguém chega para você e fala assim: você viu? Você fala assim: eu vi o acidente acontecer. Aí a pessoa pergunta: você enxergou a placa? Ou seja, você se atentou a detalhes? Não, aí eu não me atentei. Então, de repente, o Paulo falou coisas que falaram muito ao seu coração na semana passada. Só que o que você fez com isso, querido? Você deixou a sarça pegando fogo e foi de lado? Ou você não, eu vou chegar em casa, vou abrir minha Bíblia, vou meditar, vou entender aquilo que o Senhor queria falar comigo. Eu quero ver por que essa sarça não se consome. Por quê? Por que ela não se consome? A verdade é que nós somos essas sarças. Quando Deus fala conosco, e nós não só ouvimos, mas o escutamos, nós passamos a ser sarças ardentes que não se consomem. E esse fogo vai tirando tudo aquilo que não vem do Senhor. O seu orgulho vai sendo queimado. A sua vaidade vai sendo queimado. O seu desejo pecaminoso vai sendo queimado. Por quê? Porque você é uma sarça ardente, porque você não só ouve, mas você para e se atenta a escutar aquilo que o Senhor está falando ao seu coração. Você para a sua rotina. Mas Fernando, segunda-feira, olha, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas e o tempo dedicado ao Senhor? Para nós escutarmos. Ou a gente vai sempre, de domingo após domingo, ter que ver a sarça pegar fogo, ir para casa e esquecer dela. Nós precisamos entender por que ela não se consome. Por que essa sarça não se consome? E detalhe, depois no verso 4 ainda diz: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou Moisés: Senhor, Senhor. Depois que Deus viu que Moisés não só viu, mas ele se atentou, ele prestou atenção em sua voz, só nessa hora é que Deus falou diretamente com ele. Significa que quando você para prestar atenção naquilo que o Senhor tem para falar com você, é nessa hora que Ele te chama pelo seu nome. Porque é nesse momento que justamente Deus fala: Moisés, Moisés. E Ele disse: eis-me aqui. E aí, a partir dali, uma divisão absurda na vida de Moisés. Porque foi um momento onde ele foi resgatar o povo. E a gente está deixando de ouvir o Senhor, escutá-lo, chamar pelo nosso nome. Porque a gente não presta atenção à sua voz. Então, primeiro ponto, para tocar Jesus, preste atenção à sua voz. Não passe de largo da sarça pegando fogo. Não é normal quando Deus fala com você. A gente deixa isso entrar na rotina. Tem tanta gente lá fora, desesperada, para ouvir a voz de Deus. E a gente deixa, porque está na rotina. Por que a gente faz isso? Porque a gente não se atenta à voz do Senhor. Que a gente não faça mais isso. Amém? Amém? Segundo ponto, pode colocar no slide.
O coração. Primeiro, preste atenção. Mas não adianta só você prestar atenção. Você tem que olhar o seu coração. Porque inclusive em Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração. Se a Bíblia diz isso, é porque olha a importância que tem o seu coração nesse negócio. Vamos ler o texto aqui que eu separei. Pode colocar? Lucas capítulo 18, 15 a 23. Começa assim: trazia-lhe também as crianças, para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará entrará nele. Certo homem de posição perguntou-lhe, aqui é o jovem rico, você conhece a história, mas vamos ler junto: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele, o jovem: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Esse contexto aqui, esse texto, você depois pode até meditar em Lucas capítulo 18 completo, porque ele fala muito sobre o nosso coração. Antes disso, ele ainda traz a parábola do publicano e o fariseu. Ambos subiram para orar, e enquanto o fariseu dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou como essa gente aqui, porque eu jejuo 3 vezes por dia, por semana, e sou espiritual. Por outro lado, o publicano estava batendo no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E a palavra diz que quem desceu justificado foi justamente o publicano, que clamava por misericórdia. E a continuação ele diz aqui sobre as crianças. E ele diz, para não embaraçar o caminho das crianças, né? não tornar difícil, o que me lembrou de dar glória a Deus. Abri um parênteses aqui para dar glória a Deus pelo ministério de crianças dessa igreja. Tio Fábio, tia Leslie, Maju, João, tantos nomes, me desculpe, Luciana. Não quero, eu estou citando já, né? Mas me perdoa se eu esqueci. Glória a Deus pela sua vida. Sabe o que eles estão fazendo? Desembaraçando o caminho dos pequeninos. Olha como é importante. Então ore por esse ministério. E no começo até eu falei que as reuniões eram às 17 horas. Ato falho aqui. É às 16 horas. 16 horas então para você assistir junto aí com seu filho. Então eles estão desembaraçando. Porque nós devemos receber o reino como uma criança. Uma criança não precisa ser adulto para entrar no reino do céu, mas um adulto precisa ser criança para entrar no reino dos céus. Porque é um coração puro, um coração que, sabe, eu coloco minha filha um pouco mais alto e abro os braços, ela se joga. Ela não está preocupada, ela não pega e fala assim, mas peraí, pai, essa pandemia você deu uma engordada, não sei se está muito forte. Será que você vai me aguentar? E às vezes a gente faz isso com Deus. Nós oramos aqui por promessas de Deus na sua vida, e às vezes a gente fala, mas peraí, será que a gente deixa de se lançar aos braços do Senhor como uma criança? O jovem rico, ele era religioso. É interessante a história do jovem rico, porque eu acho que ele chega lá pomposo, sabe? Ele começa já chamando Deus de bom, Jesus de bom. Ele já chega, bom mestre. E Jesus já conhecia o coração dele. Jesus conhece o nosso coração. E ele já corta na hora. Fala assim, para de bajulação aí. Por que me chamas de bom? Por que você está me chamando de bom?
O que me faz pensar no momento do nosso louvor e adoração. Por que a gente canta para Deus? A gente canta buscando um toque de Deus? Ou seja, se Deus não me tocou, não senti nada, não estou sentindo nada, então Deus não está aqui. Não é a palavra de Deus que diz em Hebreus capítulo 11, verso 5, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele existe, não é? Sintam que Ele existe, creiam que Ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam. Então, durante o louvor, por que a gente abre os braços? Por que a gente ajoelha? Por que a gente faz aquela cara de banheiro? Porque nós queremos entregar todo o nosso coração para Ele, ou porque nós estamos a fim de xarabalacalas? Por que de fato? Será que a gente está querendo barganhar com Deus? Barganhar com Deus? Ou seja, Deus, eu te dou adoração e você me dá um toque. Deus, eu te dou adoração e você paga minhas contas. Deus, eu te dou o dízimo e você me aumenta o salário. Deus, eu te faço isso e você me faz aquilo. O jovem rico, ele veio com essa ideia. Porque quando ele falou assim, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida? Ele estava ligado, ele sabia. E Jesus falou, os mandamentos, cumpre os mandamentos, guarda. E ele pega e fala assim, eu guardo os mandamentos desde a minha infância, desde a juventude eu guardo. Eu gabaritei isso aí já, Jesus. Passei em tudo isso aí. Estou tranquilo. E ele estava se achando. Ele estava se achando que era bom. Mas por que ele cumpriu os mandamentos? Será que era por causa do amor que ele tinha por Deus? Ou porque os seus olhos estavam no céu? A minha vida é boa, é tranquila, sou rico, gasto com o que eu quiser, vou cumprir os mandamentos, vou para o céu. Fico feliz na terra, fico feliz no céu. Maravilhoso. E às vezes nós fazemos a mesma coisa, queridos. A gente cumpre os mandamentos, a gente procura ter uma vida sem pecado, não por causa do amor a Cristo, mas por medo de ir para o inferno. Eu vou na igreja porque precisa pagar o seguro lá, o boleto, contra o inferno. Preciso pagar lá, estou em dia, olha lá, faltei quantas vezes? O dia que eu faltei, estava orando em casa, porque sou espiritual. E bate no peito. E aí a gente acha que dá fruto. E por isso que a Bíblia fala sobre o joio e o trigo. Porque por um lado você pode ver um irmão que está fazendo muita coisa para Jesus. E por outro lado você pode ver um outro irmão que também está fazendo muita coisa para Jesus. Mas você pega o coração de ambos. Um está fazendo porque ele ama a Deus. O outro está fazendo em vista daquilo que Deus pode fazer por ele. Quem somos nós nisso? A gente vem na igreja por quê? A gente assiste um culto como esse, por quê? Por que a gente faz isso? Os dois são bem parecidos. O que muda é o fruto. O joio e o trigo são muito parecidos. Por isso que só na colheita que você vê a diferença entre um e o outro. E aí, eu faço as coisas por amor a Deus ou faço as coisas para ir para o céu? Eu trabalho para o reino de Deus, mas deixo de prestar atenção na sua voz. Mas Fernando, eu toco no louvor, eu ministro louvor, eu prego, eu pulo, eu sapateio, eu intercedo. Eu estou no 40 dias de jejum e oração, eu participo de tudo. E ainda assim Jesus ele pode olhar para você e falar assim, não te conheço. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, isso e aquilo, aquilo outro. Essa frase bate o tempo todo no meu coração. O tempo todo. Por que eu estou fazendo? Porque eu amo a Cristo? Ou porque eu estou esperando naquilo que Ele pode fazer por mim? Por que nós estamos aqui? Por que você está assistindo isso? O que está de fato em nosso coração? Porque às vezes a gente canta sem adorar. A gente vem ao culto sem cultuar. De repente você assiste sem cultuar. A gente ora, mas ninguém lá em cima está escutando. Onde está o nosso coração? E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria te dar 10 segundos para você pensar nela.
Por quê? Por que você quer ir para o céu? Pensa, por que você quer ir para o céu? 10 segundos. 10 segundos para você. Pensou? O que seu coração contemplou? O que o seu coração contemplou? Contemplou um lugar celestial, cheio de anjos subindo e descendo. Vou encontrar os meus irmãos. A paz. Lágrima não existe mais. Aquele irmão querido de Deus, que o Senhor já o levou, vamos encontrá-lo. A paz por toda a eternidade. É isso que seu coração contemplou? Se for isso, eu quero te convidar a você se desfazer desse pensamento. Nós não temos que pensar em ir para o céu por causa daquilo que há nele, mas por quem está lá. Nós devemos querer ir para o céu porque Cristo está lá e nós poderemos vê-lo face a face. Não por aquilo que o céu proporciona, mas por aquele que o proporciona. E uma frase para a gente meditar, dita por Rábia, diz assim: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar por causa do céu, me exclui do céu. Mas se eu te adorar por quem tu és, não me escondas a tua face. É isso que nós precisamos fazer. O coração do jovem rico estava nas riquezas, e Jesus sabia disso. Quando ele veio, ele falou assim: uma coisa ainda te falta. Ele falou, vai e vende tudo, mas na verdade ele estava falando assim, o teu coração. Deus, Ele quer o nosso coração. Ele não quer saber se você paga o seu imposto, se você não fala a palavra de baixo calão, se você ora pelo seu irmão. Ele quer saber por que você faz isso, onde o seu coração está com isso. Gálatas capítulo 5 fala isso. A fé ora, a circuncisão e a incircuncisão não tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor a Ele. Jesus, Ele estava de olho no coração. E aonde está o nosso coração? Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é terrivelmente enganoso. E é muito fácil para nós construirmos deuses em nossas vidas. João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Para a gente arrumar um ídolo. Será que o nosso coração tem algum ídolo? O que o nosso coração se prostra? Eu estou com uma filha, amo ela. Eu a amo. Eu dou minha vida por ela. Mas será que ela está no trono do meu coração? Não pode, não deve, somente Ele. Ele tem que estar. Mas não é um filho, de repente é um seriado, de repente é uma novela, é um salmo. Sonda o meu coração, Senhor, para que não haja outro Deus senão o Senhor. Que não haja preguiça. Para que não haja outra coisa que seja maior que o Senhor. Segundo ponto, então, o coração. Terceiro ponto. Pode colocar aí. A fé. E aí eu quero que você abra em Lucas 8:41. Na verdade eu tenho aqui, né? Estou falando para você abrir, mas abrir aqui para a gente. Abre aqui para mim. Na verdade é ele que vai abrir aqui para a gente acompanhar na mesma versão. Diz assim: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés, Jesus lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos, eu fico me imaginando também, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Imagina
metrô Sé às 6 horas da tarde fora de pandemia. Era mais ou menos isso, né? Ou 25 de março, perto do Natal, né? As mulheres é que sabem, né? É mais ou menos isso. Então todo mundo estava apertando Jesus ali. Certa mulher que havia 12 anos vivia sofrendo de uma hemorragia e que ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou? É tipo assim, imagina, todo mundo lá apertando o mestre, Jesus tentando andar, e aí ele pergunta: quem me tocou? Aí Pedro olha assim, né? Imagina o Pedro, né? Jesus, me ajuda aí, né? Tá todo mundo te empurrando, te tocando, você vai perguntar: quem te tocou? Jesus ignora, ele segue falando. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, e do grego é dunamis, poder de Deus. Vendo que a mulher não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Fernando, por que você começou a ler lá de Jairo? Não precisava ir Jairo. Lê isso lá da mulher, não é da mulher que você quer ler? É da mulher. Por que você leu de Jairo? Porque eu quero trazer para a gente que essa história não era dessa mulher, não. A história, o personagem principal aqui era Jairo. Jairo era um cara importante, ele era chefe da sinagoga. Jairo era um cara que todo mundo conhecia. Um cara super importante, o seu nome passava na boca das pessoas. Todo mundo sabia quem era Jairo. Jairo, sabe quem é Jairo? Sabe? Sei, o cara lá da sinagoga e tal. Tô ligado quem é. Todo mundo sabia. Era importante, mas essa mulher, ela roubou o protagonismo de Jairo. Quantas ministrações ou músicas você já ouviu cantando a respeito de Jairo? Agora, quantas você ouviu com relação a essa mulher? Ela roubou o protagonismo. E tem um negócio muito importante, porque segundo a lei judaica, quem tinha esse problema, hemorragia, era considerado imundo, e ele não podia tocar em ninguém, e quem tocasse nele seria imundo, considerado imundo também. Então imagina, quanto tempo ela está nesse negócio? 12 anos. Queridos, 12 anos sem ninguém tocar nela, sem ela poder tocar em ninguém, sem um abraço, sem um afago. Olhares, não de amor, sempre de desconfiança. 12 anos. Imagina o coração dessa mulher. Dilacerado. Ela vendeu tudo quanto ela tinha. Tudo. Para tentar resolver o problema dela. E essa é uma coisa que nós precisamos fazer. Fazer com que tudo na nossa vida não valha absolutamente nada. Porque Ele vale tudo. Tudo não vale nada. E a fé dessa mulher era tal que nós lemos em Lucas, mas a mesma história contada em Mateus capítulo 9, verso 21 diz, a mulher fala: se eu tão somente o tocar, serei curado. Não precisa nem de uma palavra, é só tocar nela, eu já vou ser completamente sarado. Ela se expôs, porque se ela fosse pega no meio deles, poderia ser apedrejada, poderia ser morta, porque imunda está encostando na gente, agora a gente é imundo.
E ela se arriscou em fé. Mas ela sabia que Jesus estava lá e ela precisava tocá-lo. Me dá arrepio imaginar que eu estou num lugar onde Jesus está e eu não posso tocá-lo. É assustador a gente saber que está na igreja, onde Cristo está, e a gente não conseguir tocá-lo. Essa mulher cheia de fé foi até ele. E detalhe, todo mundo estava empurrando o mestre. Todo mundo empurrando Jesus. Aquele empurra dá sé. Só que só uma pessoa, no meio daquela multidão, tocou em Jesus. Muitos empurravam, mas só uma tocou. A gente não tem que empurrar Jesus. A gente tem que tocar em Jesus. A gente tem que se aproximar com fé nele. Será que a gente é mais um nessa multidão? Será porque a gente não presta atenção, porque o nosso coração está distante, a gente não consegue tocar no Senhor? Um toque diferente. Jesus ele pergunta, quem me tocou? E se você vai nessa palavra, tocou, do grego, ela diz, a palavra em grego diz eptomai, que significa firmar, aderir, apegar-se, toque íntimo. Essa mesma palavra no grego é usada, por exemplo, numa relação, como a Bíblia apresenta, uma relação sexual. Porque se faz é um toque íntimo que conectou aquela mulher com Jesus. E por isso dunamis, por isso o poder de Deus saiu, mediante a fé. É dessa maneira que nós precisamos tocar em Jesus. O toque que quando se dá automaticamente você faz parte de Deus, faz parte de Cristo e Ele faz parte de você. Não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. Porque a vida que agora você vive na carne, vive na fé, no Filho de Deus que te amou e morreu por você. Esse toque é mediante a fé de alguém que ouviu que Jesus estava ali e resolveu agir. Um coração apenas, em seu coração, ela sabia que só Cristo podia transformá-la. E de fato aconteceu. E tem uma coisa muito preciosa nesse texto. Coloca a segunda parte do texto, por gentileza. Vamos ver se ele aparece. Se dá para ver. Volta a uma. No segundo estrofe aqui, ó. Segundo texto aqui, ó. Mas Jesus disse: Quem, guarde bem essa palavra, quem me tocou? Depois Jesus insistiu: alguém me tocou. Quem? Alguém. E ele finaliza. Passa para o próximo. No final do texto, Jesus não chama de quem ou alguém, ele chama de filha. Porque quando você toca dessa maneira em Jesus, você não é simplesmente quem, você não é um alguém, você é filho. Quando você presta atenção na voz de Deus, você medita na palavra de Deus. Salmos capítulo 1, verso 2. Tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Você ouviu, você viu a sarça. Presta atenção. Se tranca no seu quarto. Vai escutar Deus. Presta atenção. Cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. Sobre tudo que você deve guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sonda seu coração, vê se há algum caminho mau. Se enche do Espírito Santo, porque é Ele quem vai revelar diante de você. Afinal de contas, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se no seu coração há pecado, o Espírito Santo vai te constranger, porque você antes prestou atenção na voz de Deus. Então logo você vai conseguir
discernir aquilo que está em seu coração, porque não é você quem está enxergando, mas o próprio Espírito Santo de Deus te revela. Olha, você está errando nisso. Olha, esse aqui se transformou num Deus. Olha, quando você adora, você está buscando as minhas mãos e não a minha face. Você quer ir para o céu, não por causa de mim, mas por causa daquilo que está lá. E a própria palavra diz que a fé é pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Quando você está lendo as Escrituras e de repente o sopro divino do Espírito Santo te explica aquele texto. É quando você para ouvir, é que Deus te chama pelo nome, assim como aconteceu com Moisés. É quando você sonda o seu coração, é que você não é igual ao jovem rico, não vai cheio de petulância, você vai em humildade, porque sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se coloca debaixo dele, em humildade. E se você presta atenção na voz do Senhor, automaticamente você vai aprender a ter fé. Você vai ganhar fé, porque já não é mais alguém que está pregando para você. Não é mais um vídeo que você está assistindo. É o próprio Deus falando, te chamando pelo seu nome. E a sua vida é completamente transformada, porque você é um só com Cristo, assim como aquela mulher. Amém? Precisamos tocar ao Senhor, precisamos tocá-lo, para que nós sejamos uma igreja viva, avivada. Eu sempre costumo dizer que nós somos família, e eu sinto isso. Mas nós podemos cada vez mais ser aperfeiçoados como família. E quanto mais cheios e transbordantes de Deus nós formos, mais família nós seremos. Porque quanto mais perto nós estamos dele, mais ele se derrama sobre nós. E nós somos famílias. Vamos orar?